Sintam-se cumprimentados em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui neste dia para ouvir a palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus é que é a vida. Sabemos que sem Deus nada podemos fazer. É necessário que estejamos sempre na presença dEle para que tudo nos corra bem. Então vamos levantar-nos e vamos inclinar as cabeças para podermos orar e abrir a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o mesmo ontem, hoje eternamente, graças te damos, Pai da glória, por este momento que o Senhor nos concede. Pedimos, Pai, o perdão de todos os nossos pecados e pedimos que o Senhor possa liberar este culto, tirando toda a imundície, meu Pai, e colocando o seu Espírito nesse lugar. Ajuda-nos, pois pedimos tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, hoje vamos, na nossa Bíblia, abrir a Escritura no livro de Lucas. É Lucas 8, no seu versículo 26. Diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, senão nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se e disse: E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra foi lida. Entregamos, meu Pai, esse momento nas suas santas mãos, que o Senhor possa, meu Pai, interpretar tudo, o Senhor possa, meu Pai, se manifestar neste momento, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, como estivemos a ler aqui, no livro de Lucas 8, poderíamos também ler no livro de Mateus, na mulher perseverante, aonde o Senhor Jesus Cristo encontrou-se com uma mulher, a mulher cananeia, em que a mulher cananeia tinha uma filha que estava endemoniada, muitos demônios se manifestavam na vida dela. Então ela, vendo ao Senhor Jesus Cristo, aproximou-se dele, pedindo que lhe socorresse. Então Jesus Cristo disse para ela que não se podia dar aos cães aquilo que era para os filhos. Então
nós temos que entender o que é um cão. Existem coisas, as coisas de Deus são para os filhos de Deus, não são para os cães, não são para os porcos, são para os filhos de Deus. Então, a mulher, reconhecendo que ela era indigna, ela disse para o Senhor Jesus Cristo que mesmo os cães, os cachorros, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então o Senhor Jesus Cristo disse: grande é a sua fé, mulher, seja feito conforme o seu desejo. Então nós vemos aqui que Deus, ele veio atrás dos seus filhos, porque nós sabemos que o homem caiu em transgressão, o homem caiu em pecado. Pecado é não crer em Jesus Cristo, e tem os seus atributos: é imundície, é sujidade, é impureza. Então, o homem nascido já em pecado, ele precisa de uma lavagem, precisa de uma purificação. Então, Jesus Cristo veio atrás dos seus filhos que estão em pecado. Então, é necessário que eles saiam. Mas os demônios, eles quando saem dos filhos de Deus, porque os demônios não devem permanecer nos filhos de Deus, eles devem sair para algum lugar. E é o texto que nós estávamos a ler deste homem, de Gadara, o homem gadareno, em que ele nem vivia em qualquer casa, ele vivia nos sepulcros, impelido pelos demônios. Nós sabemos que esse homem tinha uma legião de demônios em si, era um grupo numeroso de demônios na vida dele. É por isso que o homem, no seu entendimento, ele achava que uma corrente, porque a corrente é algo muito forte para o homem, é algo que o homem não pode quebrar, uma corrente. Então ele ficava preso, prendiam a ele com aquelas correntes, o que é a coisa mais forte que o homem pode usar para amarrar algo, para não se escapulir, para não escapar. Então amarravam esse homem com essas correntes, mas ele quebrava aquelas correntes e saía para os montes lá, vivia nos sepulcros. Nós entendemos que sepulcro não é lugar de vida, é lugar de morte. Mas é lá para onde ele ia estando naquele momento, porque eram demônios conduzindo a ele, eram demônios que habitavam nele, e demônios lhe levando para lá. E o Senhor Jesus Cristo aparecendo atrás dos seus filhos, atrás das suas ovelhas, ele foi até aquele lugar, e chegando naquele lugar, viu o seu filho possesso de muitos demônios. Ele estava invadido de uma legião de demônios que habitava nele. Ele era toda imundície, resumindo, tudo que é imundície estava nesse homem. Se você quiser falar da nudez, estava nesse homem. Se você quiser falar da agressividade, estava nesse homem. Se você quiser falar de demência, estava nesse homem. Qualquer imundície, tudo aquilo que é imundo estava nesse homem, se manifestava, porque todos esses demônios habitavam nesse homem. Haviam escolhido esse corpo, o corpo desse homem, para a sua habitação. Mas vindo a luz, vindo o Senhor Jesus Cristo, ele requerendo a libertação do seu filho, requerendo a libertação da sua ovelha, porque onde eles chegarem, aí realmente acontece a libertação. Onde o Senhor Jesus Cristo chegar, aí há libertação. E esse homem que estava possesso de muitos demônios, viu Jesus chegando na sua presença. E os demônios começaram a apavorar-se, porque reconheceram a presença do Altíssimo, reconheceram a presença
do Espírito libertador. Eles que permaneciam acorrentando aquele homem, que mantinham aquele homem nas condições imundas, vivendo nos sepulcros. Sepulcro é lugar para mortos, mas levavam aquele Filho de Deus para esses lugares, até que Jesus Cristo se manifestou na vida daquele homem. Então nós vemos que quando Jesus Cristo chegou na presença daquele homem, os próprios demônios começaram a rogar: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo, vieste atormentar-nos. Nós pedimos que nos conceda que saiamos desse homem e entremos para aqueles porcos. Agora nós queremos entender o que são porcos, porque os demônios abandonam o Filho de Deus quando a presença de Deus já está nesse lugar. Mas eles, abandonando o Filho de Deus, precisam de um lugar para ir se fixar. Precisam de um lugar aonde eles possam estar, porque eles vivem sempre em corpos. Mas eles, quando reconheceram, ouviram a presença do Altíssimo, do Filho do Altíssimo, rogaram, dizendo: permita que nós saiamos do seu Filho, mas deixa-nos entrar naqueles porcos. Permita que nós deixemos a sua ovelha, mas possamos entrar naqueles porcos e possamos fazer nossa habitação naqueles porcos. E isso foi o pedido que os demônios formularam a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele concedeu o pedido aos demônios. Ele lhes concedeu o pedido que eles formularam e permitiu-lhes que eles fossem estar nos porcos. Agora nós temos que entender o que são porcos, porque aqui não está-se a falar daqueles animais que grunhem, não está-se a falar desses animais que grunhem. Mesmo quando Jesus Cristo estava a falar com a mulher cananeia, ele diz que não se pode dar aos cães aquilo que é para os filhos de Deus. Não se dá aos cachorros aquilo que é destinado para os filhos. Então você deve entender o que é um cão, o que é um porco e o que é um filho de Deus. Os demônios saem do Filho de Deus, mas vão estar nos porcos, vão estar nos cães, porque são lugares que Deus nem vai chegar nesses lugares e eles vão permanecer à vontade nesses lugares. Esses lugares são lugares das trevas, são lugares que o pecado se manifesta, se pratica de qualquer maneira. É um lugar imundo, é um lugar cheio de imundície. É esse lugar aonde o porco está e é onde os demônios pediram estar, saindo do Filho de Deus, porque ele realmente vai atrás dos seus filhos que estão possuídos de demônios, mas quando chega nos seus filhos, ele tem que expulsar os demônios. Expulsos os demônios, nós sabemos que eles vão para qualquer corpo ficar, vão ficar nesses porcos, vão ficar nesses cães. E a Bíblia, no livro de Apocalipse 22, no seu versículo 14, diz que bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e eles terão direito da árvore da vida e entrarão na cidade pela porta. De fora ficarão os cães, ficarão os feiticeiros, ficarão todos os que se prostituem, ficarão todos aqueles que fazem o contrário à palavra de Deus, aqueles que cometem a mentira, aqueles que amam a mentira, ficarão de fora. Ficarão de fora. Fora de quê? Fora da nova cidade, fora da nova Jerusalém, porque a Bíblia diz que a terra e os céus passarão, mas também diz que haverá nova terra e haverá novos céus. Então aqui, esses cães,
esses porcos não podem entrar nessa nova Jerusalém, nessa nova cidade, somente é para os filhos dessa cidade. Então nós vemos que muitos permanecem ser incubadores, sendo templos de demônios, e nessa condição você fica um porco, você fica um cão, é onde o demônio se sente livre de estar, depois de sair de um filho de Deus. Quando o filho de Deus recebe a luz de Deus, recebe a presença de Cristo, o demônio tem que sair desse filho. Então, quando sai desse filho, ele vai para um porco, vai para um corpo em que Cristo não vai chegar nesse lugar, porque não é filho de Deus, não é filho da luz. Então, nesse momento, os demônios fazem desse corpo o que eles quiserem fazer, o que faziam também com o Filho de Deus antes de chegar à luz, antes de chegar à presença do Senhor. Eles levavam a ele andando nu, e é o que vemos hoje. Muitos andando nu, mas isso aquele homem fazia porque havia um demônio dentro dele. E hoje as pessoas não reconhecem que isso seja um demônio, não reconhecem que isso seja um mal dentro deles. Eles pensam que isso seja uma cultura, seja moda, seja qualquer classificação que eles quiserem atribuir. Mas nós sabemos que Deus fez o homem e colocou ordens. Deus colocou caminhos, colocou estatutos que esse homem deverá seguir, não quebrando, não fazendo nada, não retirando nada. Ele diz que aquele que retirar alguma coisa da sua palavra, também lhe será retirada a sua parte do livro da árvore da vida. E aquele que acrescentar alguma coisa, as pragas descritas no livro da vida também cairiam sobre ele. Então nós sabemos que o homem nada deverá acrescentar nem diminuir. Somente viver aquilo que Deus coloca, somente aquilo que Deus provê para ele, somente viver aquilo que Deus nos manda viver. E veja que na nova terra, na nova Jerusalém, aonde esses porcos, aonde esses cães não vão entrar, vão permanecer de fora, nem pela porta não vão entrar, nem por onde não vão poder entrar, porque esse lugar foi feito somente para os filhos. Não se pode dar, não é justo dar aos cães aquilo que é para os filhos. Então você deve entender que cão Jesus Cristo está a referir. Que porco é esse que até os demônios chamam de porco, porque é um lugar que eles habitam e fazem imundície. Eles sabem que esse corpo é um lugar imundo. Eles tornam esse lugar imundo só pela presença deles. Aonde eles estiverem, manifesta-se qualquer imundície, manifesta-se tudo aquilo que nós vemos hoje se manifestando no mundo. A prostituição, a homossexualidade, todas essas imundícies, a mentira, a cobiça, todas essas coisas manifestam-se aonde os demônios estiverem presentes. Agora nós temos que ver se estamos na posição de filhos ou estamos na posição de porcos. Porque os porcos, aliás, os demônios, eles pediram sair dos filhos porque viram que a presença do libertador já estava naquele lugar. Viram que o Senhor já estava aí requerendo o seu filho. E eles precisavam de um outro corpo para se fixar nele. Então rogaram que ele permitisse que eles fossem habitar nos porcos. E esses porcos hoje continuam sendo templos de demônios, continuam sendo templos de Satanás, aonde se manifesta toda a imundície, aonde se manifesta tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, tudo aquilo que é contra a vida, tudo aquilo que é contra a criação de Deus. É onde se pratica todas essas coisas que nós descrevemos como sendo algo
algo que não é para os filhos. Aquilo que não é para os filhos é para os porcos, é para os cães. E aquilo que é para os filhos é somente para os filhos e não para os porcos. Então, sendo assim, nós temos que ver se nós estamos a requerer a Deus como porcos ou como filhos, ou como ovelhas de Deus. Porque Ele não pode dar a nenhum porco, a nenhum cão, aquilo que é para dar aos seus filhos. Ele tem as coisas assim preparadas para os seus filhos. Ele tem o caminho para os seus filhos. O sangue derramado lá no Calvário é um caminho provido, mas não é para os porcos. O porco nem pode estar naquele lugar. O cão nem pode estar naquele lugar. É somente para os filhos. Então essas coisas todas, a proteção, a cura, essas coisas, salvação, tudo isso é para os filhos. E Deus provê isso para os filhos. Mesmo que esteja numa situação terrível, numa situação horrível, mesmo que esteja atormentado de que maneira, se for filho de Deus, chegará aquilo que é seu. Em primeiro lugar, tem que chegar a libertação, para a confirmação de que esse é um filho de Deus. Os filhos de Deus são como o Pai. O Pai é livre e eles também são livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa verdade nós sabemos que é Deus. Essa verdade é Deus, é a palavra. Então, ela liberta, verdadeiramente liberta. E não é para libertar porcos, não é para libertar cães, é para libertar os filhos de Deus. E libertando os filhos de Deus, eles ficam verdadeiramente livres, porque esse é o direito deles que Deus guardou para os seus filhos, que Deus tem dado aos seus filhos. Todo o caminho que Deus provê é para os seus filhos. Tudo aquilo que Deus traz é a cura. Tudo aquilo que Deus traz é para os seus filhos. Então, veja essa condição, porque muitos, até alguns, não comem nem na carne do porco, porque dizem que está endemoniado. Não querem saber daquela carne, porque pensam que está cheia de demônios. Mas demônio não habita naqueles animais, habita nos corpos humanos. Corpos que não têm o Espírito de Deus. Corpos que não têm a luz de Deus. É esse que fica, é esse que é o templo dos demônios, é esse que é o templo de Satanás. É por isso que eles sempre rogam, porque sempre que ele chega, a finalidade é expulsar os demônios do seu filho, é expulsar os demônios da presença, na presença de um corpo que seja de Deus, do Filho de Deus. Então, ele expulsando, eles quando saem, precisam de uma casa sempre. E essa casa é esse lugar que eles chamam porcos. É esses lugares que eles vão se fixar e vão manifestar toda a porquice, vão manifestar tudo aquilo que é imundo, toda a natureza do porco, toda a natureza do cão, toda aquela imundície vai se manifestar nesses lugares, porque é a mesma coisa que se manifestava nesse homem antes dele receber a luz, antes dele ser livre, antes de Jesus Cristo chegar. Como ele sempre diz que eu não fui mandado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, todas as ovelhas da casa de Israel que estão perdidas, que neste momento são templos de demônios, neste momento são um templo de espíritos imundos, essa ovelha ou esse templo, um dia tem que receber a luz, e esses demônios que vão ser expulsos desse corpo vão ter que ir aos porcos, vão ter que ir aos cães, que é o lugar que o próprio Senhor Jesus Cristo concedeu que eles pudessem estar, até o momento que ele designou, até o momento que ele pretende. E esses lugares que manifestam todas essas coisas da imundície, toda a falta de confiança na palavra, tudo aquilo que é desobediência às leis de Deus,
a norma de vida de Deus, tudo aquilo é o que se manifesta nessas pessoas. Eles alegam que isso é moda, alegam que é curtição, alegam que é o que está a dar neste momento, é o que o mundo vive nesse momento. Mas nós sabemos que Deus sempre colocou ordem e Ele sempre tem um povo que vive a sua vontade. Ele sempre teve um povo que reflete a sua verdadeira imagem. Ele sempre teve um povo que guarda os seus mandamentos. É por isso que ele se gaba diante de Satanás por esses filhos. Ele se gaba diante do diabo por esses que guardam a sua palavra. Ele se gaba. Nós vimos quando ele se gabou diante de Satanás, referindo a Jó, dizendo que já viste o meu servo Jó, não há ninguém na terra justo como ele, não há ninguém lá na terra fiel como ele. E Satanás dizia que é porque você lhe tem abençoado, é porque tem isto, é porque tem aquilo. E Deus disse que você pode ir tocar, pode ir fazer isto, mas não pode tocar na sua alma. E Satanás entrou na vida de Jó. E nós vemos que Jó nunca se desviou do caminho de Deus, nunca largou a palavra, porque ele não estava a olhar para o desenvolvimento do mundo, a evolução das coisas do mundo, a evolução das modas. Ele estava a olhar o que é que o Senhor diz. Ele estava se olhando que eu sou um pecador, mas existe alguém que vem me redimir. Tenho um Redentor, sim. Ele virá e com seu sangue vai me remir, porque eu sou filho dele. Eu tenho o direito às coisas que ele tem para mim. Eu tenho direito à herança das coisas dele. Aquilo que não é para os porcos, aquilo que não é para os cães, é para mim. É isso que Jó guardava dentro de si, e por isso ele mantinha essa condição, mantinha essa condição de guardar a palavra de Deus, de viver, de manifestar a luz sempre, mesmo que viessem pessoas para confundir a ele, mesmo que viessem amigos para lhe desviar, para lhe confundir. Ele sempre guardou a mensagem que ele recebeu de Deus. Então imagina se todos nós hoje também estivéssemos nessa condição de mantermos aquilo que Deus falou, de mantermos aquilo que Deus falou com a sua própria voz, dizendo que vocês devem viver nessa condição, devem andar nesses caminhos, mas nós pulamos sempre. E é por isso que Deus diz que nós não andamos para frente, mas andamos para trás. Ele diz no livro de Jeremias que ele nunca ordenou aos nossos pais, quando lhes tirou da terra do Egito, acerca de sacrifícios e holocausto. Mas hoje nós estamos a tentar fazer sacrifícios, estamos a tentar fazer fogueiras santas, estamos a tentar fazer cada coisa, mas sabemos que Deus é o único sacrifício. Ele proveu o cordeiro para o sacrifício. Esse sangue é essa posição que nós devemos assumir. Então, que Deus possa nos abençoar, e vamos parar por aqui no dia de hoje. Que Deus possa nos ajudar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Poderoso Pai Celestial, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos, Pai, que o Senhor continue manifestando o seu amor sobre nós, continue liderando a nossa vida, meu Pai. Continue, meu Pai, nos mantendo na sua presença. Dá-nos, meu Pai, a perseverança, a paciência, meu Pai. Ensina-nos, meu Pai, a andar nos caminhos que o Senhor tem previsto para nós, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.